Vamos dar prosseguimento à nossa aula de inspeção antemortem, agora falando sobre abate de animais e, mais especificamente, sobre alguns detalhes relacionados ao procedimento de abate. As condições para a realização do abate do animal. Nenhum animal poderá ser abatido sem autorização do Serviço de Inspeção Federal. Então, a gente viu que o Serviço de Inspeção Federal ele deve ter conhecimento que os animais serão recepcionados no estabelecimento, é de responsabilidade do CIF realizar a inspeção antemortem e ele deve dar autorização para iniciar o procedimento de abate. É proibido o abate de animais que não tenham permanecido em descanso, jejum e dieta hídrica. Ou seja, isso é uma outra forma de falar que é obrigatório o descanso, jejum e dieta hídrica. Então, todos os animais, após chegarem ao estabelecimento, eles devem descansar, realizar o jejum e dieta hídrica. O que é jejum, o que é dieta hídrica? Jejum é ficar sem alimento, mas os animais não podem ficar privados de água. Eles devem receber água. Dieta hídrica é receber água. Respeitadas particularidades de cada espécie, tá? Então, normalmente, o mais comum é o abate de aves, de frango, de suídeos e de bovino e búfalo. Claro que a gente pode ter o abate de lagomorfos, de ovinos, de caprinos, do pescado. Então, cada espécie a gente vai ter respeitado. O pescado, claro que ele não vai ficar em descanso no estabelecimento. O frango, a gente viu que não existe o período de descanso estabelecido, tá? Então, cada espécie deve ser respeitado esse descanso, jejum e dieta hídrica. Nas aves, normalmente, o jejum ele inicia na granja. Também devem ser respeitadas as situações emergenciais que comprometem o bem-estar do animal. Então, esse jejum e dieta hídrica e o descanso vai ser estabelecido de acordo com a espécie animal. Como que eu vou saber, então, o que eu vou estabelecer para cada espécie? Para o bovino, para o suídeo, para a ave, para o pescado. A gente vai abordar, em uma aula específica, o abate de bovino, o abate de suíno, o abate de frango. Então, nessa aula específica, a gente vai detalhar sobre esse descanso, jejum e dieta hídrica. Mas, mesmo após detalhar, estabelecido, para o bovino tem que ter um período de descanso de determinada hora, de determinado momento. Mas, recebi um animal nessas condições, que ele está sofrendo. Eu vou determinar que esse animal fique, por exemplo, 24 horas em jejum esperando para ser abatido, sofrendo? Não. Então, em determinadas condições, em situações que comprometem o bem-estar do animal, que causem sofrimento ao animal, a gente pode não respeitar esse jejum e esse descanso. No Decreto 9.013 de 2017, não são estabelecidos tempo determinado para esse descanso, jejum e dieta hídrica. O Decreto 9.013 determina que os parâmetros referentes ao descanso, jejum e dieta hídrica dos animais destinados ao abate serão estabelecidos em normas complementares. Então, para cada espécie, respeitada a particularidade de cada espécie, vai haver um tempo de descanso, jejum e dieta hídrica estabelecido em normas complementares que serão abordados em aulas específicas. Então, vamos a uma questão para entendermos sobre isso. Segundo o RISPOA, é proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido em jejum, dieta hídrica e descanso por pelo menos. Então, pause o vídeo,
leio atentamente cada uma das alternativas, que em seguida eu vou comentar cada uma delas. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer um concurso baseado no RISPOA, que hoje está estabelecido de acordo com o Decreto 9.013. Então, não se esqueçam disso. Então, de acordo com o RISPOA, o descanso, jejum e dieta hídrica deve ser de 6, 12, 24 e 36 horas? Não, não existe afirmativa correta, tá? Concurso, não se esqueçam, pegadinha, querem eliminar. Quem está mais atento, quem está melhor preparado, vai passar. O RISPOA de 1952 estabelecia que o descanso, jejum e dieta hídrica era de 24 horas. Mas temos uma legislação atual, de 2017, que é o Decreto 9.013. Ele não estabelece uma norma. Ele fala o seguinte, que devem ser respeitadas as particularidades de cada espécie e que normas complementares vão determinar qual deve ser esse período de descanso, jejum e dieta hídrica. Então, essas são as poucas considerações a respeito do abate de animais que o RISPOA estabelece. Agora vamos falar um pouquinho sobre abate de emergência de acordo com os artigos do RISPOA. É proibido o abate de emergência na ausência do auditor fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós vimos que o servidor competente do Serviço de Inspeção Federal, ele realizará a inspeção antemortem, que é uma inspeção visual de caráter geral que tem como objetivo separar, excluir do abate normal aqueles animais que não estão aptos, que apresentam um comportamento diferente, uma alteração. Esses animais separados serão avaliados clinicamente pelo médico veterinário, auditor fiscal federal agropecuário. O médico veterinário, ele vai diagnosticar e estabelecer o procedimento a ser adotado. Esses animais serão condenados ou estabelecido um abate em separado. Esse abate em separado é chamado de abate de emergência, que pode ser feito imediatamente antes do abate dos animais normais. Esse abate pode ser estabelecido por último, após o abate dos animais normais. Ou seja, existe uma condição diferente nesses animais que foram separados do abate normal, que determina um abate em separado. E quem determinou essa condição? Quem estabeleceu isso? O médico veterinário. E ele precisa de mais informações, ele precisa das informações que serão obtidas na inspeção pós-mortem, as lesões que serão observadas nos órgãos, nas vísceras e nas carcaças desse animal, para poder chegar a um diagnóstico e estabelecer o que será feito com a carcaça daquele animal. Portanto, esses animais que serão abatidos em emergência só podem ser abatidos na presença do médico veterinário, porque ele tem que acompanhar todo o processo e verificar as lesões que serão observadas, ou seja, a inspeção pós-mortem. Portanto, é proibido o abate de emergência na ausência do auditor fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária. Devem ser submetidos ao abate de emergência quais animais? Aqueles animais que chegarem em condições precárias de saúde, também aqueles animais que estão impossibilitados ou não de atingirem as dependências de abate por seus próprios meios. Eles estão impossibilitados ou não
Porque os animais podem até chegarem às instalações de abate por carrinho, tá? Ou por um outro meio que o estabelecimento possua. E aqueles que forem excluídos do abate normal após o exame antemortem. Então, aqui estão estabelecidos quais são os animais que serão abatidos separadamente. Abate serão os animais em condições precárias de saúde, serão os animais que foram excluídos do abate normal e os animais impossibilitados de atingirem a sala de abate. Ou seja, animais acidentados, por exemplo, animais contundidos, animais com fratura, tá? Então, animais que estão em condições que comprometem o bem-estar. E quem determinou o abate de emergência? O médico veterinário que fez o exame antemortem desses animais que foram excluídos do abate normal. Portanto, quais são os animais destinados ao abate de emergência? Animais doentes, animais com sinais de doenças infecto-contagiosas de notificação imediata, animais que estão agonizantes, tanto nas instalações do frigorífico, quanto animais que chegam, que estão no caminhão, nos veículos transportadores, animais contundidos e animais com fraturas que apresentem algumas condições que comprometem o bem-estar desses animais, animais que apresentem hemorragia, animais com hipotermia ou hipertermia, mas animais com hipotermia ou hipertermia não são condenados na inspeção antemortem? Sim, eles são condenados na inspeção antemortem, desde que se considerem as condições ambientais, as condições de transporte e as condições clínicas. Se essas condições não determinarem a condenação, eles serão abatidos em emergência, ok? Eles não vão para o abate normal. Os animais impossibilitados de locomoção, por algum motivo, mas mesmo assim eles vão chegar na sala de abate por algum meio de transporte. Animais que apresentem sinais neurológicos e animais com sinais clínicos de paralisia decorrentes de alterações metabólicas ou patológicas. Mas fiquem atentos. Animais com paralisia decorrentes de alterações metabólicas, eles podem ser retirados do estabelecimento para tratamento. Então, ao invés de serem abatidos em emergência, o proprietário daqueles animais podem retirá-los para tratamento. E, em outro momento, retornar para abate. Fechamos assim mais um bloco relacionado à inspeção antemortem.